Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos meditar na palavra de Deus juntos? O Senhor, eu vou gravar 2 vídeos hoje e eu não queria gravar nenhum, mas Deus colocou no meu coração o desejo de falar algumas coisas, ensinar vocês algumas coisas sobre a palavra de Deus. E Deus me deu habilidade para entender a palavra, gente. Deus dá para todo mundo, tá? Não é só para mim, não. Eu não sou especial, não sou diferente de vocês, não. Mas eu tenho certeza que Deus me deu essa habilidade para compreender a palavra de Deus de uma maneira mais fácil, para ensinar outras pessoas. E eu abri a Bíblia e eu já ia falar sobre outra coisa. Só que eu abri aqui e eu vi esse versículo aqui, saltou aos meus olhos. Isso pode acontecer, tá, gente? A maneira mais certa de estudar a Bíblia não é pegando um versículo isolado, é você olhando um texto, analisando, estudando o texto e o seu contexto. Né? Mas Deus, ele pode falar com a gente de várias maneiras. Às vezes você abre a Bíblia, um versículo salta aos seus olhos e aquilo ali fica na sua cabeça te falando alguma coisa. E isso é uma forma também de Deus falar. Só que você também precisa analisar o contexto. Você não pode simplesmente pegar um texto e interpretá-lo como você quiser. Mas Deus pode usar um texto isolado que não esteja fora de contexto para te falar coisas pessoais para sua própria vida, para trazer para você alguma resposta, alguma coisa para sua vida. Então, esse versículo aqui saltou aos meus olhos na hora que eu abri a Bíblia. Aqui em Salmo 106, versículo 10, diz assim: salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos o resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas, e eles cantaram louvores. Então aqui está dizendo o seguinte, que Deus salvou, ele está se referindo ao povo de Israel, que estava no Egito. Eles foram... O contexto todo da história é que José foi levado por Deus. José era o filho de Jacó, foi conduzido, né, por Deus para o Egito e viveu no Egito. Depois foi colocado como governador do Egito e a sua família foi para lá por causa de uma fome. Então acaba que o povo de Israel foi formado, se multiplicou na terra do Egito, só que depois de um tempo eles foram escravizados pelos egípcios, porque eles prosperavam, eles tinham muitos filhos, então por medo do povo hebreu tomar conta do Egito, eles começaram a ser escravizados. Então Deus enviou, né? Deus capacitou Moisés para tirá-los do Egito. Por quê? Lá no Egito, Deus que tinha levado eles. Olha interessante. Quem conduziu eles para o Egito foi Deus. Naquele momento, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito nisso, de levá-los para o Egito. Naquele momento, eles tinham que estar lá, quando Deus os levou. Só que, depois de muitos anos, eles se afastaram de Deus. Aqui mesmo está falando assim, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das suas manifestações, do teu amor leal. Então, e eles começaram a ser odiados pelo povo egípcio. E maltratados e tratados como escravos naquela terra. Então,
Deus levantou, o povo clamou e Deus levantou um libertador para tirá-los de lá. E Deus usou de várias maneiras, de várias maravilhas, para tirá-los das mãos daqueles que os odiavam. Então, o que acontece? Olha que interessante. Deus que conduziu eles para o Egito. Não para sofrer, não para serem odiados, não para serem escravizados, mas ele tinha um propósito naquele momento de salvá-los da fome. Por algum outro motivo importante, Deus queria que eles ficassem no Egito por um tempo e depois retornassem, porque o plano de Deus não era que eles vivessem no Egito. Deus chamou Abraão e disse que daria aquela terra de Canaã à sua descendência. Então, a terra de Canaã era deles. Eles não tinham que viver numa outra terra. Não era a terra do Egito para eles. Mas foi Deus que levou eles para lá. Tinha um propósito por um tempo. Mas depois de um tempo, eles começaram a ser escravizados e maltratados e odiados ali naquele lugar. E Deus viu aquilo. Deus não queria que aquilo não era o lugar para eles. Deus não queria que eles fossem escravizados, odiados, maltratados por pessoas. Deus sabia que o sofrimento deles era legítimo, que aquilo que eles estavam passando era inadmissível. Eles eram o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, e estavam sofrendo escravidão, estavam sendo maltratados por pessoas que os odiavam. E Deus proveu uma saída para tirá-los daquele lugar, para conduzi-los para a liberdade, para uma terra que mana leite e mel, que é o propósito de Deus. Então, talvez, eu não posso falar isso porque eu não sei os planos totais de Deus, mas talvez o povo clamou tardiamente, né? De forma tardia. Eles esperaram chegar no último grau do sofrimento para clamarem a Deus. Por isso, talvez, eles tenham ficado tantos anos no Egito. Não sei dizer se é por isso, mas eu acredito que possa ser. Porque eu não acredito que Deus gostaria que eles ficassem sendo escravizados durante tantos anos. Então, não é o desejo de Deus que você fique num lugar onde você é odiado, onde você é maltratado, onde você é tratado de forma dura, onde você sofre. Mesmo ainda que tenha sido o próprio Deus que tenha conduzido você para aquele lugar. Foi Deus que conduziu José para o Egito, usando toda aquela situação, e trouxe o povo para lá, o seu povo para morar no Egito. Foi ele que agiu em todas as coisas para que isso acontecesse. Mas o fato de Deus ter conduzido você para um lugar onde, naquele momento, naquela circunstância, era importante você estar ali por um propósito, por um motivo, mas depois de algum tempo que você está nesse lugar, as pessoas daquele lugar começaram a te odiar, começaram a fazer mal para você, começaram a pisar em você, começaram a fazer maldades contra você ali naquele lugar. E as pessoas podem pensar de forma religiosa: não, Deus quer que eu fique aqui, porque foi Ele que me trouxe. Foi Ele que me trouxe para cá, então Ele quer que eu fique aqui. Não necessariamente. Aqui está dizendo que Deus os salvou. Cadê o versículo? Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Então, você acredita que Deus quer que você permaneça num ambiente onde você é odiado, onde você é maltratado, onde você é desprezado, onde você é tratado mal, ainda que tenha sido Ele que tenha te conduzido para lá? Talvez, por um tempo, foi necessário você permanecer ali, por um propósito. Mas depois de um tempo, você começou a ser tratado mal, você começou a ser pisado,
Deus não quer que você continue sendo odiado num lugar, maltratado num lugar. Jesus disse para os discípulos assim: se vocês entrarem numa cidade e não ouvirem vocês, saiam dali. Quando te perseguirem no lugar, fuja para outro. Você não precisa, ainda que você tenha ido pelo propósito de Deus, de fazer algo para Deus, de permanecer num lugar onde você é odiado, onde você é maltratado. Deus pode ter te conduzido para esse lugar por um propósito durante um tempo, mas se ali se levantaram pessoas que te odeiam e você já orou por isso, você já tentou melhorar, você já tentou mudar, mas não conseguiu, talvez seja a hora de sair. O próprio Jesus falou: quando vocês forem odiados, perseguidos num lugar, vá para outro. Ainda que tenha sido Deus que levou para você para esse lugar. Você não tem que ficar num lugar onde as pessoas te odeiam, te maltratam, pisam em você. Você não tem que ficar no lugar sofrendo. O Senhor pode ter te conduzido para esse lugar durante um tempo, com um propósito, mas você não tem que permanecer ali. Então, busque o Senhor como o povo buscou, para que Ele te livre das mãos dos seus inimigos. Pode ser que essas pessoas, para você, não são inimigas, mas você, para elas, é um inimigo. Essas pessoas te tratam como inimigo e não como amigo. Então, se você está num ambiente onde as pessoas te tratam como se você fosse um inimigo, maltratam você e fazem coisas ruins com você, você não tem que ficar ali para sempre. Levante-se, tome a sua dignidade, né? Busque o Senhor para que Ele te ajude a sair da maneira mais correta possível e levante a sua tenda e vá embora. Deus tirou. Eu não estou falando que você tem que sair de todos os problemas, fugir de todos os problemas da sua vida, não. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que enfrentar, mas existem situações em que você está vivendo num ambiente onde pessoas te odeiam, te maltratam de graça e não tem motivo para isso, e você está sendo tratado mal, e você tem orado, você tem pedido ao Senhor para te tirar dessa situação, e talvez você não entenda por quê, mas às vezes é hora de sair, né? O povo estava ali sofrendo e Deus entendeu que ele não queria, porque esse não era o plano dele. O plano de Deus não é que você fique num ambiente onde você é odiado, maltratado, pisado, escravizado, de forma nenhuma. Os planos de Deus são bons para nós. Ele pode permitir que a gente passe por dificuldades, mas não que a gente viva assim, né? A gente pode passar, mas não ficar, porque o lugar que Deus tem para nós é melhor, gente. Ele disse, o lugar que ele tinha para aquele povo era uma terra que manava leite e mel, era a liberdade. Não é você ficar dentro de um ambiente onde você é destruído por dentro. O seu coração, a sua alma é destruída pela forma que as pessoas tratam você. Você já fez de tudo para elas mudarem e elas continuam fazendo a mesma coisa. E é melhor que você saia. Então, peça ao Senhor direção, condições para que você saia de um lugar onde as pessoas te odeiam. Se as pessoas te odeiam sem causa, se tem uma causa, se você é o causador desse ódio, peça perdão, se conserte. Mas se você já pediu perdão, se você já se consertou e as pessoas continuam espizinhando você, continuam fazendo mal para você, talvez seja a hora de você sair. Então, pense nisso. Deus não quer que você fique num ambiente onde as pessoas te odeiam. Ele tirou aquele povo de lá, daquele lugar onde eles eram odiados.
Então, Deus, eu creio de todo o meu coração que a gente pode passar por lugares com propósito, mas eu não acredito que Deus quer que você viva num lugar onde você não é bem-vindo, onde você não é amado, onde você não é querido. Com certeza você vai encontrar lugares onde pessoas vão amar você, vão respeitar você e você vai viver uma vida que é aquilo que Deus tem para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então creia nisso, que o nosso Deus é bom e Ele quer que você saia desses ambientes onde as pessoas odeiam você, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo porque eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Mas eu vou gravar um outro vídeo também, tá bom? Bom dia para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa semana seja uma grande bênção em tudo que vocês fizerem. Vocês sejam muito abençoados pelo Senhor Jesus, tá bom? Amo vocês. Tchau.